No começo, vocês sabem, o cinema na América, a maior parte dos filmes eram franceses, né? Os filmes da Pathé. Eram os filmes que mais, né, faziam sucesso dentro de um certo... Depois os americanos também iam desenvolvendo, e até o momento que os americanos, vocês sabem disso, eles viram que tinha mais filmes franceses do que americanos no reino deles, aí eles começaram a tomar medidas para proteger o mercado. Começaram, as cópias dos filmes franceses têm que ser processadas aqui, não pode vir de fora. Tem que ter um limite de filmes estrangeiros para passar no nosso território, porque aí você limitando a coisa, para atender a demanda pública, você tinha que produzir, e esses filmes aí seriam produzidos pelos próprios nativos, né? Pelo cinema. É assim que o cinema americano foi se fortalecendo e foi se expandindo. Foram eles, talvez, estava pensando, arte realmente, não é diversão. O cinema é entretenimento, né, que eles chamam. Mas uma coisa, um fenômeno cultural, porque você conseguir, vou falar um termo meio bélico, né? Mas conquistar mercados, conquistar países, é conquistar primeiro o imaginário deles. Aí, a partir daí, você ocupa com os filmes e vai se expandindo. Tanto é que quando, mais na frente, estava lembrando, eu cresci numa época que tinha um Henri Langolat, ainda vivo, no negócio do cine público, a cultura do cine público, ele falava, olha, eu tenho a seguinte experiência. Eu fui num país, acho que era na Índia, né? A Índia, aliás, era um país que resistiu a essa penetração. Eu fui num país, numa comunidade, acho que é Alasca, coisa assim, eu passei lá, eles não conheciam o cinema, fiquei lá um mês passando só filmes assim, filmes russos, filmes europeus, filmes... Lá pelo segundo mês, eu coloquei um 007, certo? E aí disse que foi um horror, porque eles não entendiam aquela imagem, eles não entendiam a lógica, o fio narrativo que amarrava aquelas imagens, tal como a gente vê, né? E eu tive essa porque eu também nasci no interior. Eu me lembro de um carroceiro que, quando passava as coisas na televisão, ele virava as costas e ia para o jardim. Eu falei, senhor Luiz, o que é o senhor? Ele falou, você não entende a lógica. Como é que uma pessoa pode dizer, eu estou aqui agora e daqui a pouco, eu vou para a casa da Maria, e já está na casa da Maria? Então aquilo me deixava muito perturbado. Então é uma gramática que foi sendo montada, ao qual e valores aos quais a gente foi se acostumando. Só assim, para linkar com os colegas, eu acho que eles apontam vários caminhos, né? E eu pensei, nos anos 60, 50, a gente investia muito em produção. Vamos construir uma indústria de cinema, da Vera Cruz. Fazer filmes caríssimos, de modelos desse esquema de Hollywood, imitando os Star System, aquelas coisas, tudo isso a gente tinha conhecido. Mas qual que foi o problema da falência da Vera Cruz? É que não se conseguia exibir os filmes. Não se pensava. E quando um filme fez sucesso, que é o Cangaceiro, ele foi negociado com a Columbia, que comprou todos os direitos de exibição. Quer dizer, o filme passou o mundo todo e não retornou nada para o país. Quando eu entrei eu lembro que assim, tinha, não sei, vamos dizer, eu não me lembro, eu entrei na ECA, em 74, para fazer cinema, tinha calculado uns 160 milhões o público de cinema geral no Brasil, assim, agora no circuito rotativo. Quando eu me formei 4 anos depois, estava reduzido para 90. Isso por conta do avanço do 80, é um terço mais ou menos. Estava reduzido, o público tinha caído para 1/3. Isso também pelo aparecimento da televisão, e mais na frente, quando começou o vídeo, caiu mais ainda a cultura do vídeo. Estou tentando fazer um retorno, porque eu estou tentando entender algumas coisas. A partir daí, quando entra para filme também, que é produzido, a gente fala assim, para filme, você sabe, nasceu num sistema militar, e a gente tem muita coisa assim, o cinema novo, né? Porque onde começou a aparecer o curta-metragem como fundamento de uma linguagem específica? Foi lá nos primitivos, nos pioneiros, né? Você vê, mas com força também, vou para sintetizar, foi nos anos 50, 60, final dos anos 50, com o filme Aruanda, feito na Paraíba, um documentário,
de um modelo rústico, onde as pessoas começaram a se reconhecer como uma coisa mais próxima, uma imagem mais forte que convencia mais do que as imagens do Anselmo Duarte, dos filmes lá onde os escravos estavam estilizados no Sem a Moça, por exemplo. Quando apareceu na tela lá o Aruanda, foi uma força feita, como vocês sabem, uma câmera, luz natural, e a coisa como ela é em si, né? Foi onde se viu, inclusive o pessoal do cinema, a possibilidade de que existisse um cinema brasileiro de criação aqui no país, e depois, logo em seguida, o Arraial do Cabo, do Paulo César Sarraceni, que é do Rio de Janeiro, mas que ele foi lá, filmou uma comunidade. Esse filme, ele indo na Itália, exibindo o filme, teve uma repercussão, um curta-metragem teve uma repercussão que começou a chamar a atenção para o cinema brasileiro, para a cinematografia brasileira. Foi quando se começou a pensar o cinema como uma linguagem própria, uma linguagem original no sentido de origem, de nação, de valores que ecoavam na tela, que não fosse idealizado, que não fosse estilizado. Só assim que... E também, quando depois se ocupou lá a Embrafilme, etc., tem a questão do Estado, todo o cinema brasileiro, vocês sabem, vocês são realizadores, e nos debates tem aparecido isso, uma insatisfação com a própria... A classe também não é unida, né? O cinema brasileiro também tem várias... A gente defende o cinema nosso, mas também a gente vê que não é bem aquilo que se fala. A realidade é um pouco diferente. Quando se fala assim, o cinema novo pode ter repercutido lá fora, mas não deu público. Mas foi a primeira vez que se começou a pensar em criar no Brasil um público brasileiro voltado para a cultura, um cinema popular. Tanto é que a estética popular, nacional popular, que começou a ser desenvolvida ali, foi a que foi parar no modelo das telenovelas da Globo hoje em dia, se vocês forem pensar bem. Né? Tentar uma maneira, tudo bem, edulcorada, etc., mas essa coisa do popular, trazer as pessoas, os personagens do cotidiano brasileiro para a tela, começou ali, de um jeito que não fosse estilizado. Depois, na Globo, você tem que atender as demandas da representação, que tem mais a ver com o diálogo com o cinema de gênero, que a gente estava conversando, porque o gênero são regras que têm que ser cumpridas, onde o público é viciado naquilo e tem que se reconhecer, ele é mais fácil. E nós estamos agora nesse impasse geral, onde as soluções apresentadas, eu acho que apresenta soluções, é muito assim em cima de vender um produto direcionado, onde as perspectivas são muito para o exterior, de novo, porque isso é um fato, o cinema é uma coisa internacional, e é difícil a próprio país reconhecer aquela coisa do vizinho é sempre mais bonito, é melhor, então você vai... É preciso ser reconhecido lá fora para voltar a ser reconhecido aqui, né? Então, todas as nossas forças agora, até pela conjuntura política, voltando de novo para fora, certo? Eu estou colocando questões aqui. Aí a minha pergunta, porque você já está pensando, são essas perguntas geradas pelos cineastas que estavam aqui, que vêm lá da Bahia, de Alagoas. Eu mesmo tenho os 16 filmes, certo? Não é que tenha sido prejuízo, foram financiados, onde eu botei dinheiro eu retornei. Agora é uma luta muito grande, você vê, para ele fazer uma longa-metragem, é o caminho que ele está fazendo, né? O caminho. Agora, eu estava percebendo a Praveira desbravar todo o mecanismo de distribuição, que até então a gente não tinha. Isso estava na mão de corporações, mas ela e tem umas outras pessoas também que estão se aventurando a conhecer autodidaticamente as coisas, experienciando, para ir mostrando um caminho. Certo? Agora, eu penso assim, que a gente trafega muito com educação, pesquisa, cinema, apostei sempre no cinema de expressão de uma linguagem, forma de conhecimento, uma estética. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu tenho problema com o naturalismo. Eu não gosto do naturalismo, eu acho falso. Eu acho um modelo muito antigo. Eu acho que o cinema tem muitas possibilidades a mais do que esse modelo linear, de causa e efeito, essa personalização das grandes figuras. Eu não gosto. Não é uma coisa com a qual eu me identifique.
certo? Mas eu entendo que tenha que responder, dialogar com isso, para você tentar sobreviver de uma forma ou do outro, ou de outra. Mas eu entendo também que são colegas meus de outras áreas. Quando eles falam assim, olha, esse filme nem parece filme brasileiro. E você vai ver o filme vem lá de uma outra área, entendeu? Nem parece filme brasileiro no sentido que não é um filme canhestro, não é um filme tosco, mal feito no sentido tosco, sabe? Porque quando você vê muito, você começa o filme, qual que é o problema do cinema nosso? Começa lá e se você fala, se eu já sei o que vai acontecer. E o filme cumpre exatamente o mesmo modelo, certo? As personagens são sempre representando os mesmos tipos, sabe? Ou uma nordestina brava, mas de um jeito de classe média, entendeu? É sempre o mesmo modelo, a família. Estrutura dramaturgica do filme, começa lá, quantos filmes brasileiros começa a cena do café da manhã? Vai um suco de laranja aí, não sei o que, não sei o que. É muito repetitivo. Aí todo mundo fala, isso não é cinema, isso é novela. Eu não vou pagar ingresso para ver um filme desse, porque isso eu vejo na televisão, eu vejo novela. E você vê muitos outros filmes mais criativos, de investigação poética, que você não encontra espaço para isso. Aí você encontra espaço, sim, dentro, em nichos. Você fala, o cinema está se segmentando. Eu acho assim, o que precisa agora na crise é risco e oportunidade. Pensar no conjunto, tem um mercado, a gente depende do mercado estrangeiro, porque o mercado interno é ocupado, é subdesenvolvido, é colonizado. Para mudar esse público, você tem que investir muito em educação, que é o contrário do que está sendo feito agora. É uma cultura de subserviência a valores que não são próprios. Você tem vergonha de se reconhecer enquanto você, tenta imitar uma coisa de fora, seguir modelo de fora que é mais sábio, certo? Isso é legal, quem acredita nisso vai para isso. E quem não se conforma com isso, não se adequa a isso, como é que faz? Vai parar de produzir? Vai morrer? Vai mudar de área? Alguns amigos falam, eu desisti. Daqui a pouco ele está provocando uma outra coisa, ele está fazendo alguma coisa. Vocês mesmos... Bom, eu fui convidado para 3 filmes para fazer coletivamente. Já vi, a gente nunca teve nada mesmo, certo? A Ancine, a gente defende, não quer que acabe, é importante e tal. Mas pensando bem, da Ancine eu nunca levei dinheiro. E não é que eu tenha batalhado para isso também, porque eu estava ocupado com outras coisas, outro tipo de cinema, outro tipo de ocupação, sabe? Então, como é que eu vou viver disso? Sabe? Agora, o filme que você faz, ele tem que dar um retorno. O retorno não é, às vezes, só financeiro. O retorno é de valor, em torno de valor cultural, de troca de conhecimento. Por exemplo, fiz o Cafundó aqui, em 86. Não é que ele tenha dado um retorno. O filme tinha 45 minutos. Naquela época passaram em televisão. Depois de um tempo já não é mais o tempo da televisão. Mas eu recebia muitos convites de comunidades negras, de estudos negros. Foi para o Maranhão, entendeu? Foi para a Bahia, foi para Paraíba, entendeu? E assim você vai. O filme não é que tenha sido inútil. Hoje está no Cinemateca, eu estou tentando levantar recursos para digitalizar o filme. Certo? Porque foi 16, né? Certo? Outros, também não é que... Mas fez na época de película, foi feita uma pesquisa estética, e depois você vê que certos recursos, a gente ganhou inclusive os negativos da Fuji, porque tinha feito o mesmo estilo na época dos negativos de estudo para a Kodak. Você ganha um prêmio, o prêmio te dá visibilidade, sim, você recebe outras coisas, você vai dar uma troca, faz uma oficina lá, etc. Então, mas existia uma troca, né? O filme te gera para o diretor alguma coisa e para a equipe também, né? Não é só o retorno financeiro. Na época, agora eu me ocupo da difusão dos filmes, dos curtas-metragens dos filmes dos alunos. O que faz a primeira vez que quando chega o curta fica pronto? Durante muito tempo eu fui lá e auxiliava a produção dos filmes. Agora chegam os filmes, o que acontece? Aquela escala que a Denise mostrou, é o percurso que a gente faz, né? Agora, a ECA, depois de muito tempo, batendo na cabeça, entrou numa associação, Centro de Escolas de Cinema Internacional de Escola, SELECT, Centro de Cinema Internacional de Escola de Cinema, que conglomera escolas de cinema de audiovisual do mundo todo. Brasil, México, Estados Unidos, sabe?
China, Japão, Israel. E é muito bacana, porque os filmes circulam entre as escolas, e a cada ano a gente recebe uma seleção das melhores escolas, onde você tem um panorama do que está sendo produzido em termos de produção de juventude, e principalmente do que a juventude está pensando. Isso aí abriu um canal no seguinte sentido: você tem certos filiados à SELEC, o foco lá é a escola, então você não evita, foca os festivais e escola de cinema. Mas o Clermont-Ferrand, que é um festival grande, é um dos que a gente sempre manda. Nunca é aceito, mas continua mandando. Entendeu? Aí tem lá Henri Langlois-Poitiers, que é aberta a curtas-metragens. Poitiers e Henri Langlois. Tudo isso que ela falou, primeira coisa o CPB, primeira coisa direitos autorais das músicas, tem que ter a liberação das músicas, ao não ser que seja música original, tem que ter a sua documentação toda em cima. Legenda em inglês, quando puder, no caso nosso que interessa a proximidade com os latinos, países latino-americanos, então é legenda em espanhol também, e francês. Até então, a gente tentava fazer as 3 legendas, porque a França é um país que resistiu até onde deu essa penetração do cinema americano. A França, tanto é que a França exigia, num certo período, os filmes em inglês e em francês também. Não é? E a gente começou a fazer isso aí, providenciar as legendas. Agora abriram mão disso, porque o inglês realmente internacionalizou. Mas até muito tempo eles defenderam, e por isso que ficou ainda uma cinematografia forte. Um cedo, tanto é que é ali que eles coproduziram. A Itália rendeu esse fenômeno da internacionalização, e o que aconteceu com o cinema italiano? O cinema que foi a terra do Rossellini, a terra do neorrealismo, até um momento que foi muito forte. Marco Bellocchio está dando aula hoje, porque desistiu. Não é que desistiu, na escola ele faz filmes, e são filmes fortes, contundentes. A Hungria, Belatar, faz um cinema forte, contundente, montou uma escola também, certo? E na escola dele não precisa, tem que mostrar que gosta de cinema, entendeu? Ali eles são focos de resistência. Eu acho que o Brasil está precisando disso também. Precisa disso aqui, mas precisa, eu estou falando para vocês porque eu tenho acompanhado os debates, visto os filmes, precisa mais de construir esses focos de resistência, porque não adianta você montar uma coisa lá fora se você não tem um mercado de trabalho aqui na tua casa, sabe? Você, por exemplo, você tem família, você tem, vai ficar andando pelo mundo, você quer produzir na terra onde você cresceu, nasceu, preservando aquelas coisas que são a tua natureza, cada um de conformidade com a sua natureza. O menino lá, eu não sei se ele está aí agora, por exemplo, a força do filme de Eres, não tem nada a ver com premiação isso aí, porque eu nem sei da premiação nacional, a gente não está. Mas, por exemplo, tem filmes aí muito fortes que representam, você vê que aquele filme só poderia ser feito por aquele menino, entendeu? Que estava lá, a outra lá na Bahia. Então são filmes de uma força muito grande que escapam, ainda bem, que escapam desses modelos estandardizados, globalizados, que eu acho que isso aí, eu acho que tem um bloqueio. Aí você pode crescer em alguma coisa, mas eu não sei se a gente está fazendo um filme um pouco preocupado no cinema brasileiro. A cinematografia brasileira, eu acho que há muito tempo está perdendo o rumo. Agora está se recuperando. Sabe onde está recuperando? No terreno do longa-metragem. Eu acho o pessoal de Brasília, Ardirley Queiroz, o pessoal de Contagem, o Novaes, entendeu? Você vê que é um cinema mais de frescor, de mais verdade. Por quê? Eles foram caras que no começo fizeram na raça, agora estão conseguindo algumas coisas, mas eles aprenderam a fazer e fazem, e confrontaram esse modelo que está sendo implantado. E buscando isso, eles atingem o melhor resultado, acho, esteticamente. Estou falando com todos os... muito contraditório, posso estar errado, certo? Mas são os filmes que eu acho que tem mais verdade. Tem um outro menino, o Showa, lá, o Arábia, eu acho que é um filme verdadeiro, de verdade. Até um tempo atrás você tinha filmes plastificados, filmes engessados, sabe? E isso é porque você tenta atender demanda do pitch, demanda disso aqui, demanda... Uma vez um colega falou assim, você quer saber uma coisa? Essa cultura do pitch está furada, é um papo furado. Porque você vê lá montando aquela coisa. Aquele manual do Sid Field, para mim, é uma besteira muito grande. É melhor estudar lá a regra de dramaturgia de origem, sabe? Vai ver o Aristóteles, vai estudar isso aí. Porque é tudo chupado de um jeito muito superficial, eu acho.
né? Isso para quem estuda, vê, pesquisa, vai e troca. E eu acho que o público, no fundo, ele não é tão burro assim. Eu não sei. Estou falando público, espectador consciente, gente que pensa. Tem autores que falam, a gente não faz filme também para qualquer um. Chegam olheiros lá. Festival também tem isso, tem muitos olheiros. Pessoal de outros festivais que vem visitar e veem. E às vezes alguma coisa que é visto e nem passa pelo crivo do festival, mas chama a atenção de um estrangeiro, entendeu? E já tive também coisas bem chatas. Por exemplo, o alemão foi lá na época, viu, eu achei que fosse um dos melhores filmes, e o alemão falou: quando vocês tiverem filmes menos juvenis, vocês mandem. Então tem que mandar para lá. Mas também, aqui é um dos festivais que mais eu achei que mais teve troca entre os realizadores. Para mim foi um prazer participar não é puxar saco, dos debates, porque era conversa, era troca de experiência, um aprendeu com o outro, eu já vi associações, projetos comuns saindo, entendeu? Então isso aí é um sentido no festival. Fortaleza, por que o cinema de Fortaleza está ficando forte? Porque quando eu fui lá, eram lá, me convidou, eu ia dar aula lá, eu não ia ficar o dia todo no hotel, eu queria saber como é que eles estavam fazendo muitos filmes. Outra coisa, o olhar deles, eles tinham sentido para o tempo da coisa, foi falado em tempo. O pessoal de Fortaleza tinham filmes assim, curtas, longuíssimos, planos, sequências enormes, mas você via que tinha um sentido, tinha uma busca, uma ansiedade para fugir desse modelo da decupagem tanto em conta campo. Não que não tenha que ser isso. Então tinha uma busca. E aí eu fui ver lá assim, fim de semana, sábado, domingo, a produtora. Era um apartamento onde moravam 11 pessoas juntas. 11 pessoas. A gente passava lá sábado, domingo, decupando o roteiro, sempre pausa para o almoço. Pausa era um sanduíche com um refrigerante daquelas de garrafa, para fazer a coisa. E depois eles começaram a trocar DVDs. O Yuri é aquele que só faz filme maluco, o Ítalo, cara, filme maluco. O outro é um filme narrativo certinho, o outro é não sei o quê. Eles foram fomentando, aí estão produzindo longas metragens, às vezes na raça, e que chega e passa em São Paulo, fica uma semana. Mas o outro filme lá gastou 1 milhão, 2 milhões, também fica uma semana. Só queria chamar a atenção para esses programas, estou mais colocando as coisas, o programa talvez tenha avançado um pouco, porque eu tinha até preparado um roteiro, mas eu acabei se mudando, por lealdade também às pessoas com quem eu aprendi, e às pessoas que, por exemplo, Rosenberg Filho, fez 60 curtas-metragens, sem financiamento nenhum. O cara fez 9 longas-metragens, 6 deles, 5, 6, foram censurados. Cannes convidou o filme dele, o governo militar interditou, não sei o quê. Os últimos 3 passou. Foi 60 curtas-metragens. Filmes difíceis, de análise, de confronto. Foi depois lá na internet, você sabe disso, bombou, né? Foi inacreditável. Foi uma coisa, né? Foi uma coisa que ele nunca, um público que ele nunca teve, sabe? Então, tem muitas coisas acontecendo e as coisas nunca são como são, elas podem ser diferentes, poderiam ser diferentes. Desculpa, sou meio. Godard, o cara mais anticomercial, mas era um símbolo do ícone da rebeldia, entendeu? Estudantil. Godard, ele que importou os filmes do Godard, os filmes do Truffaut, Claude Chabrol, ele que trouxe para cá, os franceses. Os italianos, o italiano sorrentino, as comédias italianas, sabe? As comédias italianas, porque tinha o neorrealismo que a gente conhecia, mas tinha a comédia italiana que foi de muita importância por uma certa influência no cinema brasileiro também. Né? E o outro, o Livio Brunner, ele investiu em Bergman também. E olha o cara, quando uma época o mercado estava se fechado, foi ele que viu a própria classe cinematográfica, a própria intelectualidade cerceando o Glauber, porque eu acho que era por inveja também, por medo e inveja, porque ele era um cara corajoso, certo? Ele é um cara que morreu pelo cinema brasileiro. Quando ele fez o Cabeças Cortadas, o Livio Brunner do lado dele falou assim: eu vou passar esse filme. Sabe por quê? Porque é um bom filme. Gostei do filme, vou passar. E vai passar. E ele lançou o Cabeças Cortadas no Brasil, entendeu? Então eram distribuidores de cabeça. É isso que a gente precisa, distribuidores independentes, que têm abertura cultural.